A rainha! Olha a Marta, gente! Que linda! Olá, rainha! Sejam muito bem-vindas! Cadê todo mundo? Câmera aberta, microfone fechado. Vou aguardar com vocês entrarem, tá? A Juscelia! Que bom te ver, rainha! Que bom que você tá aí! Glória a Deus! Stefane? Mentira! Stefane tá aí, eu não sabia! Isso, eu cortei o cabelo. O senhor cortou minhas asas também, me colocou no eixo. Opa, tá tudo mudado. Eita, Glória! Fez acordar cedo. Estou estudando a palavra, estou com um grupo de mulheres, mais de 100 mulheres, estou de volta. Uau! Estava conversando com as meninas do carro. Você foi responsável de me ativar quando eu estava perdida, vivendo na dor. E eu perdoei a pessoa que abusou da minha filha. O senhor me libertou. Uau! Glória a Deus. Que feliz que eu fiquei de te ver aí. Você está muito diferente. Foi uma transformação mesmo, que até externamente está diferente. Que maravilha ver você aí. Glória a Deus. Maria José, Morgana. Juscelia, eu não estou te ouvindo. Você está falando comigo? Não, seu microfone está fechado. Meu Deus é tão precioso, né? Conecta a gente com pessoas maravilhosas. Eu me conectei aqui com a Stephanie e convidei ela sem entender. E ela, quando ela depois eu comecei, ela disse, meu Deus, a Leninha. Uau! Que Eu maravilha. digo, essa mulher é preciosa mesmo. É algo E grandioso. Juscelia, gente, conheci em Goiânia, né, Juscelia? A gente se conhece de Goiânia. Nós conectamos Goiânia. É. Você estava lá ainda, você estava vindo para cá, para Alphaville, né? Uau! Ela disse que ia mandar mensagem, a Stephanie. Mandou mensagem para você, viu? Tem que ver se ela tem meu... agora ela pega o número no grupo, né? Que é o meu número mudou. Uau! Eu ouvi. Sim, gente. Foi maravilhoso estar contigo, viu? E quem Não, sabe viu, logo, Raíssa? logo eu vou estar lá também, próximo de você, viu? Em nome de Jesus. Ó, não dá tempo de comprar passagem dia 9, não? A tia Senira tá vindo, dia 9. Ela tá falando, eu vou conversar, vamos ver aqui. Aí eu mando pro meu filho, se ele quiser me presenciar, ela, quem sabe? Aí. Lança a rede, né? Ai, não, Deus, tudo é grandioso. Uau, meu Deus. Fecha seu microfone agora, Gisele. Por favor. Vamos falando com as outras aí. Tá, vamos aqui, quem quer começar? Aqui. Ah, eu conectei, sabe quem tá aqui, que eu busquei lá em Osasco também, ó, a Marta, ó. Ai, maravilhosa. Ela lá de Minas, agora tá aí, eu trouxe ela aqui, ó. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Quietinho olhando para mim. Ah, eu acho que é o TTH, né? Senão não vai dar certo. Rainhas, eu estou muito feliz. Confesso para vocês que fiquei mais feliz agora, né? Com a Stephanie aí. Stephanie. Eu sempre, nunca consegui falar o nome dela direito, gente. Com essa rainha maravilhosa. Com a Juscelia, né? Que me conheceram já há um tempo atrás. Estou muito feliz de ter vocês duas aí. Muito feliz que a Marta está aí com vocês. Muito feliz mesmo. Com a tia Senira, não precisa nem falar, né? Glória a Deus pela sua vida, tia Senira, te amo. E louvado seja o Senhor através da sua vida. E Andressa, uau! Você já parou aí? Uau! Tá acontecendo. Tá acontecendo, né? Você já confessou aí que essa semana você quase desistiu? Já confessou? Já falou para as rainhas? É assim mesmo. Quando a gente começa, né? Quando a gente diz sim, em vários momentos a gente vai querer retroceder. E tá tudo bem, tá, gente? Nós só não podemos retroceder. Viu, Stefane? Todas vocês. Aquilo que vocês propõem no coração de vocês, aquilo que o Senhor despertar vocês. Eu já quero profetizar que vai sair mulheres daí hoje com novas visões, vai sair mulheres desse café com novas ideias, vai sair novos projetos. Eu já profetizo isso sobre a sua vida, que você vai sair daí com novos insights dos céus. E naturalmente falando, humanamente falando, em muitos momentos você vai falar assim, não, é doideira da minha cabeça. Mas algo vai continuar queimando. E a única coisa que a gente precisa fazer
é algo que eu aprendi depois de duras penas, é dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu aprendi isso lá em Goiânia, depois que eu fugi por mais de 10 anos, quando eu tive o meu divórcio, né, quando eu vivi um divórcio pastoral, foi um baque muito grande para mim, no meu chamado, no meu propósito, e eu saí completamente da rota. Eu saí completamente da rota. E cheguei alguns anos a dizer não, Andressa, não. Quando as pessoas falavam assim para mim, quando é que você vai abrir uma igreja? Quando é que você vai fazer as coisas com as mulheres? Quando é que você vai... Chegava gente lá na minha oficina, para vocês terem ideia, eu fui ter uma oficina mecânica, né? E aí, ou seja, nada a ver, né, do meu propósito. E chegavam pastores lá, pessoas que me conheciam, falavam assim, não, você vai pregar lá na minha igreja domingo. Aí eu falava, não, não vou. Eu não sou pastora mais. Então, por muito tempo, eu disse não, rainhas. Por muito tempo, eu disse não. Mas chegou um dia, sabe aqueles dias que o pai chega para nós e fala assim, vem cá, que nós vamos ter uma conversa séria agora. Esse seu tempinho de passear acabou, esse seu tempo fora da rota acabou, esse seu tempo de dizer não acabou. Chegou a hora. E foi tão forte que foi sozinha, foi no meu secreto, foi ouvindo a voz dele, não foi ninguém me falando. Não que isso não é bom, é claro, né? Ouvir profetas. Ô, Juscelia, sua câmera tá fechada. Abre a sua câmera, rainha, para me te ver. Isso, maravilhosa. Tá linda, hein? E não né, não que eu não honre profetas, claro, amo. Mas foi o próprio Senhor que falou para mim, falou assim, chegou a hora. Porque por muito tempo eu falava, gente, que eu tinha um crédito. Eu nasci num lar cristão, né? Mas eu só me converti com 13 anos de idade. Quando eu conheci Jesus mesmo. Porque antes eu ia por obrigação, de verdade, pelo meu pai e minha mãe. Mas com 13 anos eu conheci Jesus. Conheci um povo apaixonado por Jesus. E aí eu entrei de cabeça. Então, com 17 anos, eu já estava casada. Eu não sei por que eu estou contando isso, mas vamos lá. Vamos ver o que o senhor tem aqui para nós. Com 19 anos, eu já era pastora, lá em Brasília. Já tinha sido enviada. E aí depois veio o divórcio. E aí veio aquele baque, né? Com 27 anos, eu acho. 10 anos de casado. Veio aquele baque. E do 27 aos 30 e quase 40, eu disse não. Eu disse não, Andressa. E eu me achava completamente improvável. Porque tudo que antes a minha identidade estabelecida conseguia ver, eu já não conseguia mais, porque eu perdi a minha identidade. Eu desconhecia quem eu era, quem eu me tornei por causa da dor. E aí chegou um dia que o Senhor me visitou e eu falei assim, amém. Isso tudo é para falar que quando eu ouvi, que eu entendi, eu tirei os olhos das minhas condições naturais, as minhas condições humanas, as minhas dores, e eu disse, eis-me aqui, Senhor. Então, que você saia daí nesse dia de hoje, com essa palavra queimando no seu coração, eis-me aqui, Senhor. Se de algum propósito que tiver, eu não sei se você saiu de casa falando para o Senhor assim, pai, o que eu vou fazer lá? Se alguém saiu da sua casa falando assim, para quê? O que tem de importante? O que é isso, né? O que é essas mulheres reais? Quem é essa Leninha? Quem é essa tia Senira? Talvez você foi aí hoje só para entender que chegou um tempo de você falar, eis-me aqui, Senhor. Que da mesma maneira que a Andressa teve coragem, e da mesma maneira que a Senira mandou uma mensagem falando assim, prossigamos, não desista. Eu não lembro certo como foi a mensagem da tia Senira, mas o alvo era, vai acontecer. Vai acontecer. Eu profetizo que você terá amigas de Jesus assim também, mulheres que vão caminhar com você. Nós somos essas mulheres, eu, Andressa, Senira, Giselma, Célia, Stefane, nós somos essas mulheres, Marta, que estamos aqui para falar para você, não desista. Não desista. Só confia, só confia. Seu papel é falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aí, se de todo esse café, se de tudo que a Andressa falar, se de tudo que a Senira falar ou já falou, se você sair daí hoje falando assim, eis-me aqui, Senhor. Uau! Já vai ser algo transformador na sua vida. Porque nós temos uma tendência, nós mulheres temos uma tendência muito grande, né? De controlarmos tudo. Ou mania feia que a gente tem de mulher. A gente quer controlar tudo. A gente quer... Nossa! Para vocês terem ideia, eu quero controlar até minha menstruação, gente. Eu emendo a cartela para esse negócio não vir. Vê se tem cabimento. Até a menstruação a gente quer controlar, né? Algo que é para ser natural. Aí a gente quer controlar, a gente quer dizer o tempo. Só que muitas vezes, rainhas, do nosso natural a gente não entende.
naturalmente falando, a gente perde o tempo, a gente perde o time. E algumas aqui já me ouviram falar sobre isso. Ontem eu vi uma publicação no Instagram, Tissenira, de algo que o Senhor já falou para mim fazer lá em Alphaville. O nome igualzinho. Igualzinho. E eu nunca fiz. Eu nunca fiz. E olha que como se diz, eu já digo eis-me aqui, né? Já tenho dito eis-me aqui. E esse projeto, esse detalhe, eu não fiz. Tem coisas que o Senhor fala para nós e nós perdemos o time, o tempo. Então, mais uma palavra que eu quero liberar aqui sobre a sua vida é que você esteja atenta ao tempo certo da obediência. Porque a obediência, mesmo que seja depois, mesmo que você obedeça depois, você perdeu o time. Tá tudo bem, você tá obedecendo, né? Mas não tem o poder e não vai acontecer naquela proporção tempo exato que o Senhor falou. E se você não obedecer nem agora e nem depois, mesmo sendo atrasado, ele vai levantar outras pessoas para fazer. E é isso que eu vi ontem. Na hora que eu li aquele tema, eu falei, não acredito. Falei, nossa, deixa eu ver o que é isso. Mas tinha que ser esse nome, desse jeitinho. Falei, Deus, amém. Fiquei feliz, né, pelo projeto, pela pessoa que vai dar a caminhada, mas eu entendi que eu não obedeci e que o Senhor já está levantando outras pessoas para fazer. Então, rainhas, que hoje você saia daí, com seus ouvidos espirituais abertos, antenada para um novo tempo, e que você seja obediente, porque tem uma diferença quando a gente obedece no tempo certo. Amém? Amém? E o que o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês hoje é algo tão simples, complementa também o que eu estava dizendo, confiança. Eu fiquei o dia todo, falei, Senhor, até agora eu não sei o que é para me falar, o que eu vou ministrar, o que o Senhor tem para nós. E a palavra é essa, rainhas. É simples, mas é oportuna para esse tempo. Confiança. E confiança e obediência. E obediência. É muito fácil a gente dizer que confia em Deus. E é muito romântico, bonito, falar que a gente confia em Deus na hora que tá tudo bem, né? Na hora que a gente tá conseguindo controlar tudo, né? Na hora que a gente tá conseguindo dar saída para as coisas, resolver. É muito fácil a gente falar que confia no Senhor. É fácil a gente cantar na igreja que a gente confia no Senhor, né? Você sabe por que esse café não tá, talvez, lotado, um ambiente inteiro, 60 mulheres que você queria, Andressa? Sabe por quê? Porque elas não confiam em Deus ainda. Muitas mulheres não confiam que no momento desse, a vida delas pode ser transformada. Muitas mulheres não confiam em Deus que elas podem parar para viver esse momento. Muitas mulheres não confiam em Deus mais e não confiam mais em pessoas. Infelizmente, muitas pessoas perderam a confiança nas pessoas, nos líderes, em quem está anunciando algo. E eu não estou aqui para julgar, sabe? Porque realmente muitas pessoas pisaram na bola. Muitas pessoas vendem e não entregam. Muitas pessoas prometem e não fazem. Então, essas pessoas perderam a confiança na própria pessoa, sabe? E muitas mulheres não se permitem parar. Mas por quê? Porque lá no fundo ela não confia. Que ela pode parar, descansar e entregar. Eu não posso desfrutar. Infelizmente, tem muitas mulheres que pensam assim, eu não posso me dar o direito de estar num café. Eu era essa mulher, rainhas. Quando eu comecei a frequentar cafés, assim, lá em Goiânia, naquele grupo Papo de Madames, que elas, do nada, elas falavam assim, dia tal tem café, nós vamos ir para um café. Eu falava, gente, essas mulheres não têm o que fazer, não? Essas mulheres não têm que trabalhar, não? Então, que a vida ganha, né? Eu era uma mulher assim. Eu falava, não posso. Aí elas marcavam uns horários assim, que eu falava, gente, meio de semana, vocês não têm empresa, vocês não têm nada para fazer, não? E eu falava, não dá. Tem que ser só sábado à tarde. De manhã também tem empresa. Rainhas, mal eu sabia que era um primeiro passo para minha vida ser totalmente transformada. Eu lembro um dia que, quando eu disse sim, que eu comecei elas me chamaram para palestrar nesse grupo, e tinha que ir no sábado de manhã.
E aí eu mandei uma mensagem e falei assim, não, eu só posso ir à tarde. Depois que eu fechar a oficina, aí eu vou pro congresso. E elas, não, você vai de manhã. Eu falei, mas gente, essas meninas não tem o que fazer, não. E eu fui, rainhas, mas com meu coração assim, meu Deus, tô deixando a empresa. Como é que esse povo vai cuidar da empresa? E um conflito dentro de mim. Então, eu tô falando algo para vocês que tem muitas mulheres assim ainda. Que não confiam, que não descansam, que não se permitem. Que não sabe, talvez quando consegue ir também, chega num lugar como esse aí e não se libera para acessar aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Elas acham que é só ali, natural, um momento de tomar um café, ter uma conversinha aí, mais ou menos, e ir embora para casa. Só que a minha vida, rainhas, foi transformada em ambientes assim. Passado algum tempo, eu já não trabalhava na minha empresa mais dia de sábado. Eu nunca mais matei um café. Quando tinha um café, podia ser quarta, terça, segunda, que hora que fosse, eu só falava beijo para minha equipe de trabalho, pegava minha bolsa e ó, não perco. Passou algum tempo, rainhas, e eu fui para São Paulo. E a minha empresa continuou rodando lá em Goiânia. Pode isso. Uma mulher que tinha medo, controle e insegurança de sair da sua empresa para ir num café, ela cuidar da sua empresa à distância. E outra, não era uma empresa digital e online, não, era uma empresa, era uma mecânica, era uma oficina mecânica. E o Senhor me deu graça, rainhas, de tocar 2 anos e quase 3 anos essa oficina, morando lá em Alphaville. Morando lá em Alphaville. Leninha, o que você está querendo dizer? O que eu sempre digo, você está num ambiente profético. Aquilo que seu coração queimar hoje, talvez você ainda nem entenda, talvez os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, seu coração ainda nem entendeu, mas você está num ambiente profético e a sua vida vai ser transformada. À medida que você continua, à medida que você avança, à medida que você confia, rainhas, entenda uma coisa, nós temos um poder sobrenatural em nós, de liberar destinos. Então, nessa tarde agora, o Senhor está me convocando a liberar novos destinos sobre a sua vida. Que vocês viverão algo transformador, como eu, estar aqui hoje em Orlando, falando com vocês online, eu nunca imaginei. Nunca, nunca na minha vida. Mas a partir do momento que eu consegui confiar, a partir do momento que eu consegui ativar minha identidade, a partir do momento que eu conheci meu pai, não como um senhor, não como um pastor religioso, mas o meu pai, a minha vida mudou. E tudo que eu vivi até aqui, nesses 5, 6 anos, não é nem o começo do que eu ainda vou viver. Porque eu almejo, meu coração anseia por viver novidade de vida. Viver novidade de vida. Então entenda que talvez você está aí hoje para ouvir novas histórias, para conhecer novas mulheres. Não saia daí sem conhecer alguém novo. Eu tenho certeza que todas aí não conheciam todas. Tem alguém que você não conhecia ainda. Conheça, ouça a história dela. Sirva essa pessoa. De alguma forma, talvez você pode servir alguém que está aí. Eu ouvi uma frase muito interessante esses dias, que fala assim, se não servir, não serve. Ou seja, quem não serve, não serve. Para mais nada. Se a gente não servir para servir as pessoas, a gente não serve para mais nada, rainhas. Para mais nada. Então, sorria, respira, se permita viver esse lugar. Acende aí, redobre a expectativa no seu coração, porque o que acontece, rainhas, não é só o que vocês vão ver naturalmente. Tem coisas acontecendo no mundo espiritual. Amém? Tem coisas acontecendo no mundo espiritual. E eu sirvo um Deus que ele ama atender expectativas. Não coloque expectativas em ninguém. Não coloque em mim. Talvez você, não sei, se chegou aí querendo ouvir a Senira, a Andresa ou a mim, a sua expectativa não tem que estar em nós. Nós somos reais. Aqui nós somos mulheres reais. Mas o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós amamos, ele faz. Nele você pode colocar expectativas, rainhas. Isso é outro processo que eu aprendi. E que me levou num novo nível de maturidade, porque eu deixei de ter expectativa com as pessoas. E eu não coloco mais também o se julgo na vida das pessoas. Delas ficarem presas a mim, presas na expectativa do que eu vou fazer ou não fazer, sabe? Mas em Deus, sim. Aumente as suas expectativas. Saia desse café hoje, como se diz, turbinada. Tomou
como se diz, tomou proteína, tomou o chá da Stefani, não sei se ela ainda trabalha com aquele chá maravilhoso, como se você tivesse tomado aquele chá e falasse assim, meu Deus, como um celular carregado, pronto, e dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui. Senhor, eu não vou na minha força, mas eu vou sem. Eu confio e eu digo, eis-me aqui, eis-me aqui. Enquanto vocês estão sorrindo, enquanto vocês estão conversando, o Espírito Santo de Deus está se movendo. O Espírito Santo de Deus está curando corações. O Espírito Santo de Deus está sarando uma mentalidade rígida, uma mentalidade pesada, uma mentalidade de dura serviço. Não é um simples café. Enquanto vocês desfrutam, enquanto vocês estão sendo servidas, está sendo quebrado cadeias de dura serviço. Isso o Senhor fala para mim agora. Cadeias de dura serviço, de mulheres que pensam que tem que ser fortes, que tem que carregar tudo, que tem que controlar tudo. Não. O Senhor está, o Espírito Santo de Deus está ministrando no coração de vocês. Tirando esse fardo, tirando essa crença. Que a gente acha que está certo, que a gente acha que, né? Não. O Espírito Santo vai ministrar em vocês. E vocês vão sair daí, sim, encorajadas, cheias do Espírito Santo. Prontas. Se vier uma guerra, tá bom, Senhor. É para a guerra agora? Tá bom. Me veste aqui com as armaduras. As armaduras espirituais. Não são armaduras pesadas, não são armaduras de fadiga, não são armaduras de esforço próprio, na força do braço, não. São armaduras espirituais. E eu só visto elas na hora que eu entro para o campo de batalha. Eu não tenho que ser uma guerreira uma vida inteira. Eu não vivo em luta uma vida inteira, não. Tem momentos específicos, sim, que o Senhor nos chama para a guerra, nos chama para uma batalha. E nessa hora Ele nos veste com as armaduras espirituais. Mas não são armaduras para você viver uma vida assim, rígida. Que você tem que ser forte, que você tem que ser a melhor, que você... Não. Não é sobre campeonato, não. É sobre obediência, rainhas. É sobre identidade ativada. E eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero só que você pense. O quanto realmente você confia no seu pai? O quanto? O quanto realmente você confia quando não tem saída, quando você não consegue, do seu jeito não tá dando certo, não dá certo. O quanto você confia. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo. Quando Jesus fala assim, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Tem versões que falam assim, e o tudo ele faz. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Eu não sei se tem alguém aí passando alguma luta, alguma dificuldade muito grande. Eu não sei se você está esperando algo do Senhor há algum tempo. Mas deixa eu te falar, tem um tempo específico, tem a hora exata. Assim como ele me encontrou. Assim como a minha vida foi transformada. Assim como o meu casamento foi transformado. Assim como um dia eu fui curada da esterilidade. Isso que você está vivendo tem data. Tem data. Tem um momento certo. Nesse momento certo, rainhas, esteja nele. Esteja servindo. Esteja obedecendo. Esteja nele, para que você não perca o tempo certo, o tempo exato. Amém? Que você seja uma mulher que quando você olhar para as circunstâncias, Pedro, quando Jesus falou para ele assim, vem, ou quando ele falou assim, lance a rede, ou quando ele falou assim, me siga, Jesus não mostrou para ele o processo todo e nem o resultado. Não mostrou. Jesus não falou, vai, segue, lança a rede. Abraão, vai, sai da sua terra. Talvez você está querendo que Deus te dê os detalhes tudinho do que é para fazer, como que vai ser. Rainhas, não vai ter. Aí entra a confiança. Ah, mas como que vai ser? Ah, mas quem vai me ajudar? Ah, mas... Não. Você acha que um dia eu comecei esses cafés e eu ia imaginar que a Senira ia ser uma embaixadora e ela ia ir para uma cidade, para outra, e eu ia estar aqui em Orlando, e aí agora a Andressa já quer fazer também. Tantas mulheres querem fazer, mas não tem coragem ainda. Vocês acham que eu ia saber lá quando eu comecei? Não. Mas o Senhor faz. O Senhor faz. O Senhor coloca as pessoas.
Tem o momento exato, rainhas. Tem o momento em que as águas se movem. Mas nós temos que estar lá. Então, se as águas estão se movendo hoje, você está no lugar certo. Você está no lugar certo, com as pessoas certas. Alinhe o seu coração. Alinhe o seu coração. Se Pedro, quando andou sobre as águas, teve uma hora que ele fez o quê? Olhou para as águas, né? Aí, quando olhou para as águas, desestruturou. É aí que está o segredo da confiança. Eu vou olhar para essas águas, vou nada. Eu lembro quando eu fui para Israel, rainhas, eu não fazia a mínima ideia de que ia demorar tanto para chegar em Israel. De verdade. Para vir para Orlando, eu não procurei saber quantas horas era. Não, eu só falei, tá bom, eis-me aqui, vamos. E aí as pessoas falavam assim, nossa, mas minha mãe, né? Filha, quantas horas de avião? Eu falei, mas não sei. Mas você nem vai procurar saber antes? Eu falei, eu não, pra quê? Eu só vou. Eu só vou e vou chegar lá, e o Senhor sabe. Quando a gente olha, rainha, sabe como, quando eu fiz isso também? Quando eu fui fazer uma cirurgia de abdominoplastia. Eu já pesei 140 quilos, né? E eu fiz a cirurgia do abdômen. E aí eu lembro que as pessoas vinham e falavam assim, nossa, mas você já viu como é que é essa cirurgia? Você olhou? Você tem certeza? Eu falei, mulher, não vou olhar não, só vou fazer, eu só tô olhando o resultado. Eu só quero aquela barriguinha chapada, eu não quero esses pelanca caindo aqui mais não, isso não me pertence, não mereço isso. Esse monte de couro caindo aqui. É sobre isso, Rainhas. Ah, mas como que... Tem gente que é cheia de mimimi, né? Ah, mas meu pastor não deixa. Ah, mas fulano. Ah, mas... Ah, mas e se? Ah, mas e o que que vão pensar? Rainhas, o nosso Deus, ele olha lá na frente. Ele não olha as nossas limitações, ele não tá... por isso que ele nem apresenta o processo todo, porque senão você desiste antes de começar. Se ele te mostra, Marta, que você ia passar tanto perrengue aí em São Paulo já, você não tinha ido. Você não tinha ido. E eu aqui em Orlando, se eu soubesse que eu ia passar tudo que eu já estou em passado aqui, não tinha vindo de jeito nenhum, gente. Goiânia é bom demais da conta, podia estar lá em Goiânia. Deus não vai te mostrar o processo, rainhas. Eu quero finalizar aqui dizendo isso para você. É um tempo de obediência, é um tempo de alinhamento, é um tempo de realmente confiar no seu Deus. Quando Moisés estava com aquele povo ali para atravessar o mar, sabe o que o povo falava? O exército está vindo! O povo vai nos alcançar! A gente vai morrer, vai todo morrer! Líderes, você que tem chamado para ser líder, você vai ver muitas pessoas assim. Mas você, como líder, seu posicionamento é trazer vida para essas pessoas. O que Moisés fez? Vamos! O mar já tinha aberto? Não. O mar ainda estava fechado, o exército já estava vindo, o povo estava desesperado. Moisés falou, marche. Marche. Não olha para o mar, não olha para o exército, só olhe para ele. Então, rainhas, não faça como Pedro, não olhe para as águas, não faça como o povo de Israel, olhar para o exército, não temas, só confia. Confia, confia e obedeça. Confia e diga, Senhor, eis-me aqui. Talvez você tenha que entregar. Esses dias o Senhor tem falado muito conosco na sala de oração sobre entregar. Entrega. Entrega filhos, entrega o controle, entrega neto, entrega marido, entrega. Meu casamento só foi transformado quando eu entreguei meu esposo. Quando eu parei de querer ser a mãe dele, parei de querer ser a controladora do meu casamento. Enquanto eu controlava, nada acontecia. Então, saia daí hoje, encorajada, cheia do Espírito Santo, confiante. O mesmo Deus que chamou Pedro, que fez ele andar, que atravessou aquele povo, ele é o mesmo que abriu o Mar Vermelho. O mesmo Deus que já fez na sua vida tantas coisas, ele ainda existe. Ele ainda faz. Amém? Bora aumentar aí o nível da entrega? Bora aumentar aí o nível da confiança? Vamos aumentar? Talvez tenha alguém aí falando assim, não, isso tudo eu já faço, isso tudo eu já conheço. Mas você vive? Ou você é uma religiosa igual eu era? Cantar bonito, nossa, eu sabia demais da conta. Ambiente religioso, eu dominava assim, ó, amava. E viver. E viver. E renunciar. E obedecer de verdade. E acreditar quando tudo parece que não vai dar certo. É para isso que o Senhor está nos chamando. Aumentar o nível da obediência. Eu queria estar trazendo algo aqui para vocês totalmente,
né? Para todo mundo sair daí inchada, mas não. A palavra do Senhor hoje é confiança. A palavra do Senhor hoje é obediência e entrega. Eu comecei falando eis-me aqui, né? Dando a minha, e agora eu já entendi tudo. É confiança, obediência e entrega. Se eu não confiar, eu não digo eis-me aqui. Se eu não confiar, eu não renuncio. Eu não obedeço. Amém? Que o seu nível de maturidade, de relacionamento e de intimidade com o Pai possa superabundar nesses próximos dias. Você foi chamada para esse tempo. Você foi chamada para esse tempo. E o tempo está acelerando. O tempo está acelerando. Saia daí hoje com algo queimando no seu coração. Ideias. Pode me chamar, chama a Andresa, chama a Senira, fala assim, nossa, eu senti vontade de fazer isso. Eu quero fazer o café na minha cidade. Eu quero, nossa, me ajuda, alguém me ajuda? Você vai encontrar. Tem mulheres que vai te ajudar no caminho. Mas até que seja para você fazer sozinha, primeiro, só vai. Só obedeça. Só obedeça. E em nome de Jesus, em cada momento difícil, em cada circunstância difícil, entenda, você tem o poder de liberar novos destinos. Então, pare de olhar para as limitações, pare de olhar para o que não está dando certo, pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar só para o financeiro, pare de olhar só para as falhas. Ah, o meu filho está assim, meu marido está assim, meu casamento está assim. Olhe, mas libere palavras de destinos. Amém? O Senhor está nos levantando para liberar novos destinos. E esses novos destinos começam sobre nós mesmas, sobre a nossa mentalidade e sobre os nossos, sobre a nossa casa, sobre aonde o nosso alcance for. Nós liberamos novos destinos. Não fomos chamadas para concordar com o que está acontecendo, com o mundo, com a dor, com a dificuldade. Não, nós fomos chamadas para liberar novos destinos. Amém, rainhas? Pai, eu oro, Pai, por cada rainha aqui. Senhor, que essa palavra possa gerar fruto no coração delas. Que o Senhor traga a exata revelação para cada uma delas da obediência, do novo nível, do próximo passo. Que elas saiam daí, Senhor, encorajadas a entregar a sua vida por completo e dizer, Senhor, eis-me aqui. Que elas não façam somente aquilo que elas querem fazer, Pai, mas que nós possamos fazer aquilo que realmente o Senhor deseja que nós façamos, Pai. Aumenta, Senhor, o desejo do nosso coração em te servir. Aumenta, Senhor, o desejo do nosso coração, Pai. Aumenta a fé, aumenta a disposição, aumenta a alegria. Aumenta, Senhor. E que tudo que nós venhamos a fazer, falar, nos mover, seja para glorificar o seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, rainhas? Eu quero ouvir vocês um dia falando assim, uau, o meu nível de confiança agora, eu fui forjada, eu fui lapidada, e o meu nível de confiança, ó, sem controle, sem controlar nada, só confiando. Rainhas, é fácil? É não, tá? É não. Mas é tão maravilhoso, é tão emocionante. Vocês querem viver uma vida de emoção? Confia. Só confia. Sabe aquele negócio assim, ó, que o pai coloca a criança em cima da mesa e fala, pula? Confiança, ousadia, intrepidez. Eu sou filha. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, você é filha, se lança. Confia. Só vai. Não temas, você é filha, você é amada. Libere palavras sobre essa pessoa que está do seu lado, fala, você é amada. Você é imagem e semelhança do Criador. Dá muito tempo para você viver grandes coisas, Ana Cristina. Você vai viver grandes coisas em Deus ainda, Ana Cristina. O tempo não parou e o tempo não passou. Não está tarde demais, está em tempo de você viver ainda grandes coisas no Senhor. Ativa a sua identidade. Entenda quem Ele é, Ana Cristina, e o que Ele pode fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus ministre no coração de vocês. Muito além do que eu possa falar. Eu não consigo, mas Ele pode. Se permita, Rainha. Se permita. E se você acha que você está obedecendo, não, já, a tia Senira, ela me conhece, né? Nas mentorias, ela já tá, né? Tá bem desenvolvida, glória a Deus. E aí, quando eu falo para dar notas, ela tem uma tendência, porque ela já superou, sim, já venceu, aí ela quer pôr 9, 10, né? Aí eu já falo logo, não põe nota alta, porque se você pôr nota alta, você tá se limitando, você não vai crescer mais.
Por mais que não, né? Aí você tá aqui hoje falando assim, mas eu sou obediente. A que nível? Comparado a quê? Entende, Rainhas? Talvez você aí, não sei, sua história, você pode ser que nem eu, crente uma vida inteira, mas não filha. Eu fui crente por muitos anos, mas eu não era filha. Tem 3 anos que realmente eu acessei a minha identidade de filha. Leninha 3, 4, foi o dia do meu salto de paraquedas lá em São Paulo. Foi quando eu acessei a paternidade de Cristo. Antes eu só era religiosa. Antes eu só conhecia Deus. E olha que eu já tinha vivido muitas experiências, rainhas. Muitas. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu tenho que me policiar, né? Questão do horário. Né, tia Semida? Olhadinha dela pra mim. Rainhas, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E do fundo do meu coração, eu desejo que esse dia não é um dia comum. Amém, Maria José? Não é só mais um dia. Não é só mais um café. Creia nisso. Creia nisso. Eu posso crer, mas você precisa crer. Você precisa crer, você precisa acessar isso. Um novo nível de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de graça, de favor do Pai. Está sendo liberado hoje sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Oi, rainha linda do meu coração. Mais um momento especial, viu? Amém. E nesse café, como sempre, né, o senhor traz uma novidade. E hoje teve um teste aqui, aquela pergunta, você sabe a diferença de rainha e princesa? A Stephanie deu um show de como ela se tornou rainha, foi. Ela contou com detalhes como ela se tornou Esther, viu? Ela tem a pergunta, ela deu um show aqui na abertura. E uma outra que precisou sair, ela aceitou passar por um teste. E ela passou no teste de sair, que ela não sabia se ela era princesa ou rainha. Sim. Mas ela saiu daqui sabendo que ela é rainha. Uau. Ela passou no teste. Foi uma novidade hoje no café em Mogi. Imagina, mulheres, quantas mulheres ainda não sabem o que é ser uma rainha? Quantas mulheres ainda acham que é lindo ser princesa? E imagina mais ainda o quanto essa mensagem precisa ser multiplicada. Porque quando uma mulher se torna uma rainha, se ela é casada, ela posiciona o seu marido como um rei. Agora imagina quantos homens que não sabem e ainda não vivem um posicionamento de rei. E vou mais, tia Senina, só nunca me ouviu falar isso. Quantos filhos e filhas não sabem o que é ser um príncipe e uma princesa e almejar se tornar um rei e uma rainha? Isso é algo que muitas famílias nem se fala, nunca se ouviu falar. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Não, é muito mais do que isso, rainhas. Então, que vocês agora gerem outras rainhas. Amém? Quem aqui queima isso no seu coração? Fala, eu aprendi e agora eu vou gerar outras rainhas. Eu vou despertar outras princesas a se tornarem rainhas. Amém? Com todo amor, tá? Às vezes as mulheres, alguém vem pra mim e fala assim, oh, minha princesa, ou minha mãe, né? Aí eu respiro, aí fico esperando o momento certo de falar. Porque eu fui transformada, né, gente? Que eu era um pereirão. Bruta igual um cavalo. Mandona igual um sargento. Aí hoje eu respiro, espero. Aí eu falo assim, você sabe que é a diferença da princesa e da rainha? Aí a pessoa, não. Então deixa eu te contar. Então, você acredita que eu era princesa? Eu não sou mais, agora eu sou uma rainha? A pessoa até acha assim, você tá se achando, né? Não, mas deixa eu te contar, deixa eu te explicar. Você também foi chamada para ser rainha. Então agora vocês vão sair daí multiplicando isso e despertando outras rainhas. Um prazer conhecer vocês, tá? Uma alegria. Sintam-se amadas, sintam-se convidadas a caminhar conosco, Mulheres Reais, principalmente na nossa sala de oração, né, Marta? Principalmente na nossa sala de oração, onde nós somos forjadas, onde a gente caminha junto. Você não precisa caminhar sozinha, Stefane, você não precisa caminhar sozinha na nossa liderança, tá? Não precisa. E é uma alegria ter vocês, tá? Tia Senira, vamos marcar um encontro online? Quem quer um encontro aí? Mais um encontro online? Vamos juntar as rainhas do café de Sergipe, que foi semana passada, e as rainhas agora de São Paulo juntas. Topam? Eu vou ser bem breve.
O Senhor me chamou desde aquela vez e eu fui adiando, até que um dia eu estava no evento do Henrique Toledo, lá na plataforma, e o Senhor usou o pastor Maurício, que hoje eu faço parte da igreja dele, no evento, Leninha, no evento. E ele levantou e disse assim, eu vou na tua casa, sei o seu endereço e visito lá agora. E eu estava perguntando para o Senhor se já era o momento de eu estar em Alphaville. E ele disse assim, você está pronta para ficar? Você vai ficar? E o Senhor não me permitiu ir embora. Você tem noção disso? Ele não me permitiu ir embora. E eu falei assim, Senhor, como assim o Senhor pede para eu ficar num lugar e uma pessoa sentiu no coração que eu ficasse lá? E não é isso que eu quero, Senhor. Em 50 dias, Leninha, Deus preparou o apartamento. Eu tenho um escritório na Alameda Rio Negro, outro na Grajaú. E agora estou com a clínica lá. E eu estou falando sobre isso porque esses dias nós já estávamos conversando sobre o movimento, que é o MPN, que são Mulheres, Propósito e Negócios. E o Senhor começou a prosperar meus negócios. Nós estamos com mais 2 lançamentos de produto. Estou lançando uma pessoa lá na Bahia. E eu estou em Alphaville agora, junto com a Juscelia, junto com a Priscila, junto com a Nayara, que está aqui. Então, se você quiser e sentir no teu espírito, eis-me aqui para dar continuidade. Para fazer coisas lá também. Continuidade? Ajuntamento. Ajuntamento do grupo de oração. A gente já tem o nosso grupo lá de oração, né? Mas quando vocês quiserem fazer o café, eis-me aqui para organizar quando for lá, porque nós estamos lá. Amém. Amém. Conecta aí, Marta, Stefane também. Vocês geraram. Agora eu estou pronta, naquela época eu não estava, não. Eu estava em dor. Nossa, estava em dor demais. Ela corria de mim, gente. Corria. Ela eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar e um monte de coisa. O Senhor pediu para eu fechar a clínica em outubro do ano passado. Setembro, eu fechei em outubro. E ele falou assim, agora é só comigo. E eu fiquei na busca espiritual. Eu me retirei de tudo. E aí, onde ele pediu para estudar a palavra. Finalizamos Êxodo, estamos entrando no livro de Levítico. Então, o Senhor foi um processo que eu precisava mesmo de cura. Foi uma coisa bem... Agora eu estou tranquila. Porque que eu aprendi? Quando a Senira perguntou sobre o ser rainha e ser princesa, é que o ser rainha não é só confiança em Deus em si, mas é passar pelo processo, não o que passamos, é como passamos. E ter a maturidade de entender que aquilo não veio para nos matar. E sim veio justamente porque está alinhado com o propósito. E o propósito, a gente só consegue servir as pessoas quando a gente está curado. Não dá para ir sangrando na linha de batalha. Sim. Então, o Senhor, primeiro, ele faz em nós, depois, através de nós. Sim. Então, quando eu passei por esse processo e consegui perdoar a pessoa a qual machucou minha casa, minha família, o Senhor, então, entrou com a provisão. E quando foi o mês passado, depois de todo aquele tempo, quando o Senhor pediu para eu liberar o perdão, estava eu, a Priscila, uma missionária, a Larissa, e ele falou, declara que você perdoou. Eu falei, não, Senhor, você já sabe que eu perdoei. Ele, na oração, ele declara que você perdoou. E quando eu consegui declarar, todo aquele processo que estava quase 3 anos foi liberado. E eu fui para a audiência. Então, quando a gente entrega realmente para o Senhor, ele não só nos transforma, mas é na nossa maior dor, que ele traz a cura e acaba sendo a nossa mensagem, para trazer cura para as outras pessoas também. Então, o processo de rainha na minha vida foi a maturidade, de entender que aquilo não veio para me matar, que aquilo não veio porque Deus não me ama, mas sim porque ele tinha um plano maior. Amém. É sobre isso, Rainhas. É sobre isso. Confiança, obediência e renúncia. Partir o próximo nível de confiança, obediência e renúncia. Amém, Rainhas? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Aproveitem aí, tá? Gratidão, Rainha. Te amo. Rainha Leninha, muito obrigada, viu? Por todo o apoio, por todo o respeito, todo o carinho aqui com o Mogi, viu? Que Jesus te abençoe muito aí. Em breve vai vir dar um passeio aqui para também fazer um novo café de mulheres conosco. Amém, amém. Amém. Em nome de Jesus. Gratidão, viu, Rainhas? Um beijo no coração de vocês. Gratidão. Amo vocês, vem aqui, viu? Gratidão.